Os ambientes de altitude de Santa Catarina são incríveis. As matas nebulares, por exemplo, hospedam uma fauna, uma flora e uma funga muito particular, cheias de espécies endêmicas, espécies raras e também ameaçadas. As mesmas ameaças que os animais e as plantas sofrem, os fungos também sofrem. E esse é um dos nossos objetivos: conhecer a diversidade e entender qual é o seu grau de ameaça. Além disso, a gente quer fazer com que os fungos sejam mais populares através da divulgação científica e através de um programa de ciência cidadã, onde nós vamos envolver cidadãos voluntários para ajudar nessa tarefa de documentar a diversidade que existe em Santa Catarina. Em ambientes preservados, com uma floresta madura, é muito comum a gente encontrar troncos, árvores inteiras caídas sendo decompostas. E esse é um papel que é desenvolvido pelos fungos nesses ecossistemas em equilíbrio. Então os fungos, eles são decompositores naturais, eles fazem a ciclagem dos nutrientes nessas florestas. E aqui a gente tem um exemplar, Arantiopilus maiensis, que é uma espécie que a gente sempre encontra nesses ambientes mais preservados dos ecossistemas de altitude de Santa Catarina. O que encontramos, Emerson? É uma Yoshimuriella, é uma lobariácea, um líquen que dá um talo geralmente bastante volumoso. Ocorrem nessas florestas mais sombreadas, geralmente bem mais úmidas. É muito mais comum em áreas de altitude. Aqui nós temos uma Fumitiporia e nos ambientes de altitude em Santa Catarina nós temos duas espécies. Uma recentemente publicada, está ameaçada de extinção, e aqui uma terceira espécie, possivelmente uma espécie nova. Aqui temos uma espécie chamada de Boletinellus exiguus e ela apresenta ao toque essa coloração azul. Aqui temos um Lycrostroma subgiganteum, uma espécie muito interessante que paradoxalmente tem estruturas microscópicas muito grandes e que tem pouquíssimos registros para o Brasil.